Bem, pessoal, a gente vai começar aqui o nosso vídeo mostrando a importância e o uso dos números adimensionais para o estudo da convecção. Os números adimensionais são usados também para correlacionando dados experimentais que a gente tem, e a gente usa esses dados experimentais para pegar os números adimensionais e correlacionar com nossos parâmetros de interesse. No caso, seria o DAB e os KCs. Nós vamos realizar análise para o fluxo de massa, para a convecção forçada e para a convecção natural. No caso da convecção forçada, a gente vai adotar uma superfície circular com um fluido passando dentro dessa superfície circular. E já no caso da convecção natural, a gente vai usar um exemplo entre fases para fazer análise adimensional. Vai gravar? Bom, a gente fez análise similar para a convecção natural. Nesse caso, da convecção natural, nós escolhemos como as variáveis para entrar no teorema dos π, o diâmetro característico, o comprimento característico, o L, o DAB e a viscosidade do fluido, nesse caso. Nós conseguimos 3 famílias de conjuntos π, exatamente da mesma forma do exemplo passado, com os mesmos coeficientes A, B, C, D, E, F, G, H, I para determinar, né? E colocando as outras variáveis dentro de cada um desses conjuntos. Pronto, aí a partir da mesma análise dimensional que a gente fez no exemplo passado, nós chegamos a um valor de π1 igual a KCL sobre DAB, que é justamente o Sherwood, que a gente conseguiu achar de novo, a partir dessa seleção dessas variáveis aqui que a gente fez. P2 ficou com um valor de ρ vezes DAB sobre μ, que é justamente o inverso do Schmidt, e o P3 ficou com esse valor de L3G delta ρA μ DAB. Aí, mexendo de novo, rearranjando com o π2 com o π3, nesse caso multiplicando e continuando sendo dimensional, nós chegamos no valor que é um conhecido nosso de FT2, que é o Grashof, que nesse caso seria o Grashof para a transferência de massa, que corresponde o movimento em relação à variação de densidade nos fluidos, que no caso do passado era o Reynolds, que era a velocidade do fluido, só que como aqui o movimento do fluido é a partir da variação de densidades, nós chegamos ao Grashof. Então nós temos aqui a relação entre o Sherwood com uma função do Grashof que nós rearranjamos, e do Schmidt. E da mesma forma como a passada, vão haver correlações para Sherwood, que relaciona a partir de Grashof e Schmidt o valor de Sherwood, para acharmos esses parâmetros de interesse nosso a partir desse valor de Sherwood, no caso o KC e o DAB. E é isso, pessoal, basicamente. Obrigado. Pegando como base um exercício de resolver número adimensional, a gente vai resolver isso aqui de FT3. Considere um tubo circular de diâmetro interno 0,015 metros, cuja superfície interna é coberta com a camada de água líquida como resultado da condensação. A fim de secar o tubo, o ar a 300 Kelvin e um ATM é forçado a escoar através do tubo com uma velocidade média de 1,2 metros por segundo. Usando a analogia entre a transferência de calor e de massa, determine o coeficiente de transferência de massa no interior do tubo para o escoamento completamente desenvolvido. Aí ele deu os dados do DAB, 2,54 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo, e a velocidade média, de 1,58 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. Para resolver, eu peguei alguns dados tabelados da água, a viscosidade cinemática, de 1,58 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo. O diâmetro interno ele deu. A temperatura também, pressão, velocidade e DAB.
O primeiro passo, a gente vai calcular o número de Reynolds para saber se o escoamento é laminar ou turbulento. O número de Reynolds é um número adimensional, como a gente viu na explicação anterior. O número de Reynolds é dado pela densidade, diâmetro, velocidade sobre a viscosidade. Sabendo que a viscosidade sobre a densidade é igual à viscosidade cinemática, então a gente vai substituir ela na fórmula. E vai ficar diâmetro, velocidade e viscosidade cinemática. Ela vai para baixo porque aqui está no inverso, certo? Porque a viscosidade cinemática é igual a U sobre U. Então, substituindo todos os dados, a gente confere que realmente a gente cancela todas as unidades porque se trata de um número adimensional. O número adimensional de Reynolds vai dar 1139,2. Como ele é menor do que 5 vezes 10 à quinta, que é o crítico, ele vai ser laminar. O segundo passo é que é o que ele quer realmente na questão, que ele quer encontrar o coeficiente de transferência de massa. Para isso, ele disse que usasse a analogia em transferência de calor e de massa, ou seja, entre o número de Nusselt, entre transferência de calor Nusselt e Schmidt. Sendo escoamento em tubo circular, completamente dissolvido e laminar. Aí, usando uma tabela do livro, a gente encontra que Nusselt é igual a Schmidt, que é igual a 3,66. Schmidt é igual ao coeficiente de transferência de massa vezes o diâmetro sobre o DAB. O DAB ele já tinha dado, só que com a fórmula de calcular, temos que é assim, que é dado na teoria também. E dá 2,54 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. Substituindo na fórmula, encontra que transferência de massa, substituindo tudo, vai dar igual a 6,20 vezes 10 a menos 3 metros por segundo. Baseada na presença de filme fictício no fluido em regime laminar. Esse filme oferece uma resistência para a transferência de massa, da mesma forma que tem resistência no fluido todo. Ou seja, toda a resistência para a transferência é assumida como existente num filme fictício em que o transporte é todo por difusão molecular. A espessura do filme deve ser estendida além da subcamada laminar, para poder incluir uma resistência equivalente encontrada à medida que a concentração muda. Para a difusão em fluido estagnado, essa teoria prediz que o coeficiente de transferência de massa deve ser dito pela fórmula seguinte. Já para a contradifusão equimolar, o coeficiente de transferência de massa deve ser expresso através dessa fórmula. Nos dois casos, o coeficiente de transferência de massa convertiva é diretamente relacionado à difusividade mássica molecular. Claro que por ser um filme fictício, não dá para ser medida a espessura, porque é fictício. Por isso foram criadas outras teorias, como a teoria da penetração. A teoria da penetração foi proposta para explicar a transferência de massa em fase líquida durante uma absorção gasosa. Isso foi aplicado no regime turbulento, quando o componente de difusão penetra apenas a uma curta distância para a fase de interesse devido ao desaparecimento rápido através da reação química ou seu tempo relativamente curto de contato. Considerando o estado não estacionário, foi proposto que o fluxo mássico na interface entre líquido e gás é dado por essa equação. Desenvolvendo para o coeficiente de transferência de massa convertido, temos a forma básica da teoria da penetração, que é de acordo com essa equação. Exemplo: deseja-se separar metano que está presente a 1% em mols em uma corrente de ar seco a 25 graus Celsius em um atm. Para tanto, expõe-se esta mistura em contato com uma película líquida de água pura que escoa em regime laminar sobre uma placa plana vertical parada. Sabendo que o metano é pouco solúvel na água e que o número de Schmidt para um par metano-água é 670, obtenha uma expressão para o fluxo molar do metano diluído na fase líquida em função da espessura do filme líquido, do comprimento da placa e da fração molar de equilíbrio do metano.
Solução. Esse exemplo é um fenômeno clássico da difusão em filme líquido descendente ou coluna de paredes molhadas. Aqui podemos tratar desse fenômeno à luz da teoria da penetração. Visto o metano ser pouco solúvel em água, consideraremos que ele penetre da fase gasosa à fase líquida a uma distância infinitesimal da intérfase, de modo a velocidade descendente do filme líquido V ser constante e o seu valor ser máximo, pois está distante da ação cisalhante da parede. Fazendo A igual a metano e a partir da equação da transferência de massa para o fluido incompressível com DAB constante em função da fração molar, temos a equação 1 abaixo. Se fizermos T igual a Y sobre V máximo e rearranjarmos a equação 1, temos a equação 2. A equação 2 está sujeita às seguintes condições inicial e de contorno. Condição inicial: antes do contato do gás metano com o filme líquido, a fração molar do soluto é aquela contida no seio da fase líquida. Portanto, em T asterisco igual a zero, x de A vai ser igual a x de A0, que é igual a zero. A água está pura. Condição de contorno 1. Na intérface, x igual a zero, a fração molar do metano na fase líquida está em equilíbrio com aquela da fase gasosa. X igual a zero, igual a x igual a A, que é igual a x igual a zero para qualquer tempo. Condição de contorno 2. Longe da intérface, a fração molar do metano é a contida no seio da fase líquida. Portanto, em x tendendo a infinito, x de A vai ser igual a x de A0, que vai ser igual a zero para qualquer tempo. Sabendo que o coeficiente de transferência mássico é dado pela equação 3, podemos obter o valor médio do coeficiente convectivo de transferência de massa por integração da equação 3, no que resulta na equação 4. Substituindo V máximo igual a G vezes x ao quadrado sobre 2V, obtemos K igual a 4G x ao quadrado DAB sobre 2V pi H raiz quadrada, ou K igual a raiz quadrada de 2Gx ao quadrado sobre pi Schmidt H. Dessa maneira, o fluxo molar médio na intérface x igual a zero fica dado pela equação 5. Pelo fato de se tratar de um meio líquido, podemos retomar a equação anterior como a equação 6. Como x a zero igual a zero, a equação 6 é retomada como a equação 7. Substituindo Schmidt igual a 670 e G igual a 981 cm por segundo ao quadrado na equação 7, nós obtemos a equação 8. Quanto a ρL sobre ml, tais propriedades dizem respeito à solução líquida. No entanto, o enunciado do problema nos diz que a solução líquida em questão é diluída. Dessa forma, podemos utilizar a razão ρL sobre ml como sendo a da água. Como ρL igual a 0,997 gramas por centímetro quadrado e ml igual a 18,015 grama por gmol, a equação 9 para o fluxo molar é obtida. Nela nós temos o fluxo molar em função da espessura do filme líquido, do comprimento da placa e da fração molar de equilíbrio do metano.